Essa vai ser uma aula de introdução aos conceitos de lógica na eletrônica digital. Como representar matematicamente a lógica foi uma questão pesquisada por muito tempo pela humanidade. O motivo para isso, um deles, é que uma forma exata, uma forma matemática de representar a lógica permitiria fazer com que tomadas de decisão, por exemplo, fossem feitas por algum tipo de dispositivo capaz de executar operações matemáticas. E com isso se tornaria possível a automação de muita coisa. Lá nos séculos anteriores, durante essas pesquisas iniciais que duraram muito tempo, não se tinha uma visão de quando isso realmente poderia acontecer e parecia ser um sonho distante. Hoje nós sabemos que essa representação matemática da lógica é algo que foi conseguida com sucesso, é algo que existe, é algo que funciona e evidências disso não faltam. Por exemplo, no equipamento que vocês estão usando nesse momento para assistir essa aula. Seja num computador, seja num celular, seja numa Smart TV. Todos esses dispositivos chamados dispositivos inteligentes, todos os tipos de dispositivos computadorizados, na verdade, são dispositivos que representam de forma matemática a lógica e, a partir disso, são capazes de executar tomadas de decisão, executar programas. O George Boole foi o cara que trouxe a resposta pela primeira vez, com sucesso, de como representar matematicamente a lógica. E ele fez isso nessa publicação aqui chamada As Leis do Pensamento, nome que aparentemente é pomposo, mas na vida real ele condiz bastante com a realidade, já que o pensamento lógico, representado pela álgebra de Boole, é o tipo de coisa que permitiu com que a gente conseguisse avançar na eletrônica digital, avançar na computação até o estado onde a gente está atualmente. Isso foi lá em 1854. Na prática, quando essa publicação foi lançada, não se tinha como fazer isso de forma fisicamente mecânica ou eletrônica viável. Então, na verdade, era algo conceitual que, depois de mais algumas décadas, acabou se tornando prático com os primeiros dispositivos lógicos operando com relé, depois com válvula e assim por diante aí no futuro da humanidade até chegar nos dias atuais. Mas antes da gente falar da lógica conforme o George Boole, vamos relembrar alguns conceitos da álgebra convencional, da nossa matemática tradicional do dia a dia. Porque, na verdade, muita coisa que a gente vê aqui vai continuar funcionando. A é uma pessoa, que eu não estou definindo de forma mais exata o nome, e ela tem 3 balas. Vamos considerar que uma outra pessoa chamada B tem o dobro de balas do A. Uma outra pessoa chamada C tem 5 balas a mais do que B. E uma outra pessoa, por fim, chamada D, tem o triplo de balas da pessoa C. Com base nessa expressão aqui, quantas balas possui o D, a última pessoa da lista? Para isso, a gente pode encontrar a resposta assim. Em laranja, A. Essa pessoa tem 3 balas. Em rosa ali, temos a pessoa B e ela tem o dobro de A, portanto, 2 vezes A. A terceira pessoa, C, tem 5 a mais do que B. Então, B mais 5. E a última pessoa, D,
tem o triplo 3 vezes C. Com base nisso, então, nós podemos encontrar a expressão que conclui o resultado algébrico desse probleminha, onde nós podemos fazer da seguinte forma. Junta tudo, onde 2 vezes A, que é o B, aqui em rosa com o A em amarelo, laranja, mais 5, que é o C, aqui em roxo, vezes 3, que é o D, que vai ser o nosso resultado final. Para encontrar o resultado disso, então, é só aplicar o valor de A e vamos encontrar o valor final de número de balas para o D, que corresponde a 2 vezes 3, 6, mais 5, 11, vezes 3, 33 balas. Para fazer esse exemplo, nós precisamos utilizar algumas propriedades da álgebra convencional. E eu vou relembrar um pouco sobre essas propriedades que a gente utilizou ali e que a gente utiliza no nosso dia a dia o tempo todo para operações matemáticas básicas, para vocês terem ideia aí de como funciona, novamente, a álgebra convencional. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. A segunda é a associativa. E a terceira é a distributiva. Isso é tudo que a gente vai ver por agora. Tanto a adição quanto a multiplicação são chamadas de comutativas. O sentido disso é a posição dos elementos que você está somando não influencia no resultado. Então, A mais B ou B mais A são iguais. Têm o mesmo significado e geram o mesmo resultado. O mesmo vale para a multiplicação, onde A vezes B ou B vezes A também são iguais. Essa, então, é a primeira propriedade, a propriedade comutativa. A próxima propriedade diz que tanto a adição quanto a multiplicação são associativas. Ou seja, quando você tem mais do que 2 itens a somar ou a multiplicar, contanto que a operação seja a mesma para todos eles, não importa qual das operações você faz primeiro. Ou seja, qual par você soma primeiro ou qual par você multiplica primeiro. A mais B e o resultado mais C é a mesma coisa, igual a A somado com o resultado de B mais C. Do mesmo modo, a multiplicação, onde A vezes B vezes C gera o mesmo resultado que A vezes a multiplicação de B vezes C. Segunda propriedade. A terceira propriedade, que tem um detalhe interessante, a multiplicação é distributiva sobre a adição. Essa é a propriedade que lá no ensino fundamental costumavam se chamar de chuveirinho, né? Onde você pode pegar um A que está multiplicando B e também o C e fazer o seguinte, A vezes B mais C pode ser representado tanto como B mais C multiplicado por A, quanto por A vezes B mais A vezes C, que é o que eu tenho aqui. Então, essas duas operações geram o mesmo resultado. Eu posso somar primeiro e multiplicar, ou eu posso fazer o tal do
chuveirinho aqui, multiplicando A com B, multiplicando A com C e somando os dois. Detalhe importante, a distributiva funciona da multiplicação sobre a adição, mas não o contrário. A álgebra convencional ela não permite que você faça, por exemplo, A mais B vezes C. Não existe. Só A vezes B mais C para distribuir. Se fosse ao contrário, tu não pode fazer a distributiva e tu vai ter que necessariamente primeiro encontrar a multiplicação e depois somar. Então, com base em tudo isso, nós podemos começar a ver o que é a tal da álgebra booleana, ou álgebra de Boole, que é a álgebra trazida pelo livro, pela publicação lá do George Boole, em 1854, que basicamente adapta a nossa álgebra convencional para também ser capaz de representar lógica. Primeiro detalhe, a álgebra convencional, essa que a gente usou aqui para fazer os exemplos lá atrás, ela lida com números. Já a álgebra de Boole não lida necessariamente com números, mas sim com classes ou conjuntos. Daqui a pouco a gente vai ver exemplo de o que significa o fato dessa álgebra booleana, na verdade, lidar com classes ou conjuntos em vez de números. E essas propriedades todas que eu apresentei até agora, elas são idênticas. Continua valendo a propriedade comutativa, continua valendo a propriedade associativa, e quase continua valendo a propriedade distributiva, porque a gente tem aqui uma exceção importante. Por quê? Enquanto que na álgebra convencional, como a gente viu há pouco, a distributiva é apenas da multiplicação sobre a adição, a álgebra de Boole não tem essa restrição. Ela permite ambas as formas de distributiva. Ou seja, é possível fazer distributiva de adição sobre a multiplicação dentro da álgebra booleana, mas não é possível dentro da álgebra convencional. Na álgebra booleana, as operações básicas que a gente viu até agora há pouco, de adição e de multiplicação, na verdade elas são um pouquinho diferentes em termos de nomenclatura. E até para torná-las mais práticas, mais fáceis de entender, segundo a aplicação real delas dentro da álgebra booleana, a operação de adição, na verdade, quando a gente lida com classes ou conjuntos, ela acaba sendo a operação de união, ou, mais comumente dentro da eletrônica digital, a operação OU. E o vezes, ali em laranja, vai ser a operação de interseção, ou mais comumente na eletrônica digital, a operação E. Na álgebra booleana, lembrando, nós não lidamos diretamente com números, mas nós ainda podemos utilizar a representação numérica, onde os únicos números que a gente vai utilizar são o número 0 e o número 1. O princípio da álgebra de Boole é o de se utilize duas grandezas opostas. Então, verdadeiro e falso, alto e baixo, 0 e 1. Dentro da eletrônica digital, o mais comum é que a gente utilize 0 e 1 ou alto e baixo. Depende da aplicação. Quando a gente tem esses dois números, o 0, dentro dos conjuntos, representa o conjunto nulo.
ou, no caso das classes, a ausência de uma classe. Enquanto o 1 representa o conjunto universal, ou a presença de uma classe. Isso vai ser tudo para essa primeira parte da aula e daqui a pouco eu volto com a parte 2.